noite. Vira para o seu irmão e fala: se você estiver triste, você vai ficar feliz. Porque o Espírito Santo está nesse lugar para alegrar o seu coração. Deus é fiel, né? Quem não presta é o diabo, né? Livro de Daniel, capítulo 3. Quem achou, diga bem. Quem não achou, fala: eu vou achar. Eu te espero. Deus me deu um texto para mensagem. Obrigada, irmão. Vira para o seu irmão e fala assim: as dificuldades não pode mudar quem você é. Guarda no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. As dificuldades não podem mudar quem você é. Fala para o seu irmão aí, fala para ele, fala assim: nessa noite, Deus tem alimento para você. Mas eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Então você faz um favor de usar a sua boca para comer o que ele tem para você e você devolver para ele. Glória, aleluia e amém. Vamos ler? 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. 2. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 5. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a minha imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor levantou. 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria imediato lançado na fornalha de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus, ó rei, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Eles se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso das tuas ordens, não. Os teus deuses não convêm e nem adora a estátua de ouro que o Senhor levantou. 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: olha, o rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus
de ouro que levantaste. 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha de fogo se aquecesse 7 vezes mais 7 do que de costume. E ordenou aos homens mais fortes da Babilônia, que estavam no serviço da Babilônia, que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego pelas mãos e os pés e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego na porta da fornalha. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados e amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos lá dentro, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem que está com os 3 lá dentro é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai daí de dentro. 20. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram imediatamente do meio do fogo. 29. Por mim, pois, é feito um decreto. 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, a partir de hoje, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas seja feito um duro, pois não há outro Deus que possa livrar, como esse Deus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus só honra quem honra Ele. O texto da mensagem fechando, que Deus vai pregar hoje, é o último versículo, é o 30. Deus fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar. Eles prosperaram, porque eles usaram a crer, a obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Você ouviu aqui os testemunhos, que quando a gente abre o coração para vir na casa de Deus, para receber o que Deus tem para nós, Deus nos honra, como honrou os irmãos que vieram aqui testemunhar. Então, querido, Nabucodonosor faz um decreto para todos aqueles que estão submetidos à sua autoridade. Olha, para os governantes, príncipes, líderes, teria que se prostrar diante da imagem que ele levantou dentro da Babilônia. Não foi isso que eu li aqui? Era uma estátua de 3,5 metros, era obrigatório. E os 3 meninos eram de onde? De Jerusalém. Eles conheciam o Deus de Israel. Eles eram ensinados como você aqui. E eles foram lá, né? Escolheram, que Nabucodonosor foi lá escolher os homens bonitos, fortes, robustos, que aguentavam um trabalho pesado. Na hora que ele colocou os olhos desses meninos, ele falou: esses daí eu vou levar para a Babilônia. E eles precisavam trabalhar. Uma coisa é você trabalhar onde você quer, onde você deseja. Mas o segredo está se você vai se corromper. Amém? Então, esse Deus tinha o nome por Bel. Esse Deus de Nabucodonosor, essa estátua, ela tinha um nome, ele tinha um nome dado pelo rei por Bel. Quem não adorasse esse Deus como consequência da desobediência
seria o quê? Lançado dentro de uma fornalha, ao som da buzina, da guitarra e da música. Todos deveriam se prostrar diante da imagem. E nessa época, irmão, foram transportados 3 jovens de Jerusalém para Babilônia. Qual o nome deles? Isso. Os seus nomes não eram esses nomes. Não era. O nome que eles tinham, por ser israelitas, servos de Deus, o nome deles era Azael, Ananias e Azarias. Mas quando eles chegaram na Babilônia, o rei Nabucodonosor não aceitou esse nome. Amém? Esses nomes que eles trouxeram de Jerusalém. Falou, eu vou mudar o nome deles. Vai ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome das trevas. Mudaram o nome dele, mas eles aceitaram. Eles falaram, pode mudar o nosso nome, mas não muda o que está dentro de nós. Muda os nossos nomes, mas não muda o que está dentro de nós. Ele muda os nossos nomes, mas não arranca a fé de dentro de nós. Então, irmão, que coisa linda, irmão, essa fé. Esses 3 jovens que cresceram com o princípio, onde a adoração era exclusiva ao próprio Deus. A adoração era exclusiva. Eles foram ensinados a prestar uma adoração exclusiva a esse Deus. Quando eles chegaram na Babilônia, eles falaram, não, nós nos corrompemos. Nós corremos do pecado. Não, nós não atuamos com isso, não. E eles se manteram firmes ali, sendo pressionados, sendo humilhados, mas eles se manteram firmes, irmão. Só que a Bíblia, irmão, diz, você não precisa abrir, não precisa abrir. A Bíblia diz aqui, e eles conheciam a Bíblia. A Bíblia diz em Êxodo 20, no versículo 1, pode ser 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Os meninos conheciam. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E eles guardavam o mandamento do Senhor. Eles conheciam Êxodo 20. Eles falaram, não, nós não podemos se prostrar diante dessa imagem. Nós não podemos acatar essa ordem. Então, em Êxodo 20, nos orienta que devemos o quê? Adorar a Deus acima de todas as coisas. Não podemos adorar imagem. Não podemos prestar culto a objetos. Quando esses homens foram obrigados a obedecer aos seus princípios, eles preferiam o quê? Enfrentar a morte do que negar o temor a Deus. Eles falaram, não, pode matar, pode jogar a gente nessa fornalha. Então eles sabiam que se eles desobedecessem, eles estariam indo para a fornalha. Eles sabiam que se eles desobedecessem o Nabucodonosor, eles estariam indo diretamente para a fornalha. E mesmo assim eles decidiram se manter firmes em sua fé. Nabucodonosor ouviu falar que eles desobedeceram a sua ordem e mandou chamar eles, no versículo 17, 18 e 19, como você ouviu, com a intenção de intimidá-los, para que eles o que? Mudassem de opinião. Quantas vezes nós somos intimidados para a gente negar esse Deus, né, irmão? É todos os dias, é toda hora, é todo momento. Nós somos intimidados. Somos. É o elogio, é status, é fama, é mídia. Sim ou não? Sim. É amizade de pessoas que têm dinheiro.
pessoas que é tão pobre espiritual, irmão. Não, se eu for amigo do presidente, nossa, eu vou ser o cara. Aonde? O presidente também morre. O prefeito também morre. O governador também morre. O juiz também morre. Todo mundo morre. Mas feliz é o ser humano, eu quero ser amigo de Jesus. E se você for amigo de Jesus, não te falta nada. Você será pleno e completo em todas as coisas. O melhor amigo nosso. Não tem amigo igual. Aí eu fico boba de pessoas que conhecem a palavra. Sabe, puxa saco. Existe ser humano crente, puxa saco. Todo puxa saco não presta. Todo ser humano puxa saco é falso. Pode crer no que eu estou te falando. Aprende isso aqui para você viver. Todo puxa-saco é falso. Seja puxa-saco de Jesus. Seja amigo de Jesus. Seja fiel a Jesus. Teme a Jesus. Obedeça a Jesus. Que toda a sua adoração dá para Jesus. Quantas pessoas são lambe-lambe das pessoas, irmão? Nossa! Se ganhar um emprego, faz de tudo. Amém. Seja obediente. Mas não seja puxa-saco. Eu, para mim, ser obediente ao meu patrão, não preciso ser puxa-saco. Eu tenho que ser reto com ele. Eu era cristã, eu tinha uma loja aqui nesse lugar. E eu vendia muito, mas muito mesmo. Para você entender, eu vendia 12 mil por semana. E no dinheiro. Eu entregava na mão dela por semana, 12, 13 anos atrás. Era muito dinheiro por semana. Mas isso era Deus na minha vida. Quando fez 3 anos que eu trabalhava, ela chegou com 8 caixas de mais de escultura. Falei, não, na hora que eu abri assim, eu falei, você não vai abrir as coisas não? Eu falei, não preciso mais não, agora eu acredito em você. Ela abria todas as caixas, na hora que chegava, contava todas as peças. Agora eu não preciso não, confio em você, você já provou para mim que você é de confiança. Ela estava saindo no carro, passando ali na frente daquele portão daquela fazenda. Deus me leva logo na caixa, mais de 20 caixas. Deus me leva logo na caixa que tinha esse mais de escultura. Na hora que eu destravei a caixa, eu vi aquele monte de mais. Eu saí correndo atrás do carro. Para! Ela parou, eu falei, olha, leva as imagens de escultura que está lá na loja. Ela falou, a loja é minha. Você tem que vender o que eu quero. Eu falei, não, a loja não é sua não. O que está lá dentro é seu. A casa e a loja é minha. O local é meu. E se o local é meu, eu vendo o que eu quero. E nem se a loja fosse sua, se o ambiente fosse seu, eu te entregava o serviço hoje. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não vendo imagem de escultura. Ela virou para mim e falou assim, mas eu sou crente. E eu vendo, eu falei, problema seu. Eu não estou aqui para discutir fé com você. Eu não estou aqui para discutir obediência com você a Deus. Reverência. Eu sirvo o meu Deus com temor e reverência. Aquilo que Ele me proibiu na Bíblia, eu obedeço. Agora, se você é crente e aceita isso, é problema seu com Deus. Eu não estou aqui para discutir isso com você. Eu quero que você tira. Ela falou assim, então você perde o emprego hoje. Eu falei, perco, mas não leva, meu Senhor. Você vai, olha, faz uma coisa, não tira a imagem agora, vai embora, traz um caminhão, como no dia que você trouxe o caminhão para botar a loja, você volta com um caminhão puro e tira tudo. Vou te esperar até logo. Ela falou assim, não, vamos lá, vamos tirar as imagens. Continua com a loja. Você acha que eu perdi por isso? Não, meu filho, eu só ganhei ponto com Deus. Aí vira aí chega num crente cara de pau, um crente que só vive a aparência, ele só vive a aparência, por isso que nunca muda de vida. Ele olhava para ela, vendo uma mulher rica, milionária, não, o que tem? Não vendeu um santinho daquele para ela? Não tem nada a ver, o que tem? Não tem nada a ver. Esse nada a ver
intenção de Nabucodonosor era intimidar esse jovem, para que eles mudassem de opinião. O rei mudou o nome do jovem, mas não conseguiu mudar a identidade da fé que eles carregavam no seu coração. Mudou a aparência deles, mas eles não perderam a essência, não perderam. Mudaram eles por fora, mas não mudaram os meninos por dentro. Aleluia! Isso, irmão, é para a gente se reverenciar diante de uma palavra dessa e trazer ela para o nosso coração e viver ela dias após dia. Você, para ser um bom empregado, você não precisa, irmão, você não precisa ser humilhado, você não precisa ser tapete para fazer o que o seu patrão quer. Não, você tem que mostrar reverência, você tem que mostrar que você é um crente de autoridade, que você vive aquilo que você aprendeu na palavra. As pessoas vão se prostrar diante de você, as pessoas vão te obedecer, eles vão querer ouvir você falar de Deus. Agora, quando o patrão fala assim, faz isso, você faz, e você sabe que aquilo ali está te condenando, mas você faz, com medo de perder o emprego, você vai perder o emprego mesmo. E quando não perde o emprego, perde a cartagem, perde o caráter, perde o brilho com o seu patrão. O rei, com raiva, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, com a intenção de intimidar o jovem e eles mudaram de opinião. E o jovem responde uma frase no texto para o rei, que eles não responderiam sobre esse negócio. A gente não responde o Senhor sobre esse negócio. O rei manda amarrar o jovem imediato e lança eles no fogo. Quando eles caem dentro do fogo, o fogo não causa nenhum tipo de dano no corpo desses 3 jovens, mas acaba matando aqueles que lançaram eles no fogo. Olha bem, não mata os meninos dentro da fornalha, mas mata os soldados que foram jogar eles na fornalha. Quando joga eles na fornalha, o soldado cai morto para trás, só com o vapor da porta da fornalha. Meu Deus! Por que mata o soldado? Porque o soldado ficava do lado do rei, que era corrupto, que vivia uma vida longe de Deus, que atacava o Deus dos meninos. Olha, que tremendo. Quantas vezes, meu irmão, que a gente apoia tantos erros e se afasta de Deus, né? Quantos pais, né, que apoiam os erros dos filhos, que não corrige, não bota disciplina. Quantas casas de Deus não está mais dentro dessas casas de famílias? É uma coisa horrível. Horrível. Por que muitos casamentos, irmão, estão destruídos hoje? Porque já começou errado lá atrás. Começou a namorar, já dorme com o namorado, ele te conhece. Oh my God! Já vim para o altar casado, desde o dia que conheceu, está dormindo junto. Os pais não querem saber. Onde que Deus está dentro dessa casa? Por isso que tem guerra. Por isso que pode o profeta morrer orando, não prospera. Porque não tem ordem. Criança pequenininha, humilde, já manda o pai tomar tudo quanto é lugar. Manda a mãe tomar tudo quanto é lugar. Não tem correção. Não tem disciplina. Não tem ordem. O filho quebra tudo dentro de casa, o pequenininho quebra tudo dentro de casa, dá na cara da mãe, dá na cara do pai, chega na casa dos outros, quer quebrar tudo, mexe de tudo, destrói tudo. E o seu irmão fala assim, é crente. Na hora que sai da casa da pessoa, recebe seta. Não é verdade? Você deixa o filho pequenininho fazer um moer na casa da sua irmã de igreja. Quando você sair, meu filho, crente, a língua de crente vai jogar seta, né? E é com isso. Falou que mulher
crianças, que não dá sossego, vem para aqui, tirou tudo fora do lugar. Você está indo embora, mas está cheio de seco. Vai carregado para casa de maldição. Deus é errado? Não! Somos nós, irmão. Olha aqui, Nabucodonosor queria mudar a essência desse menino, mas não conseguiu. Eles manteram firme na posição dos ensinamentos que eles receberam em Jerusalém. Eles não abriram mão dos ensinamentos. E você, irmão? Você tem abrido mão dos ensinamentos que você recebe na casa de Deus? Ou você nem nunca praticou? Nós temos que praticar o Evangelho dentro da nossa casa. Temos que praticar para nós fazer a diferença no seu trabalho, para a sua empresa crescer. Por que a minha empresa não está crescendo? Por quê? Aí a resposta. Porque tem que haver conserto dentro da nossa casa. Quando eles caem dentro do fogo, o fogo não causa nenhum tipo de dano no corpo desses 3 jovens, mas acaba matando aqueles que lançaram eles no fogo. O rei vai e olha para a fornalha, impactado com a cena. Ele usa essa expressão, está no texto. Ele olha para todos que estão ao redor da Babilônia e fala o quê? Nós lançamos 3 jovens amarrados no fogo. Por que eu vejo 4 homens soltos andando de um lado para o outro? O rei fez essa pergunta, não fez? Que andam, passeiam, e eu não vejo nenhum tipo de lesão sobre eles. E o 4º homem tem um aspecto de um homem santo que está com eles lá dentro. O rei pega falando. E logo em seguida o rei vai na porta da fornalha e dá ordem para os jovens saírem da fornalha. E o rei faz um decreto que todo aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seriam mortos, porque o Deus dos meninos era Deus de livramento. Por isso se cumpriu, irmão, aleluia, se cumpriu o quê? Daniel 3,30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então Deus só honra quem honra ele. Eles prosperaram. Prosperar é o quê? Prosperar é o quê? É sapato? É roupa? É o quê? Fala aí, igreja. Dinheiro. Entenderam por que eles prosperaram no dinheiro? Porque eles se manteram firmes. O que eles eram lá na casa deles, na empresa, eles eram dentro da igreja. Eles eram no meio dos ímpios. Não negava Deus, não. Preferiram ser queimados do que negar a fé que eles conquistaram nesse Deus, irmão. Aleluia! Irmão, que tremendo, que tremendo. O rei sabia que esse jovem não se dobrava e adorava a sua imagem, mas ele resolveu chamá-los com a intenção de intimidá-los. E o diabo vai fazer de tudo para intimidá-lo, mas não muda a sua opinião em adorar e obedecer aquele que pode te abençoar, te guardar e te proteger. Ele vai insistir com você, irmão. Mesmo você dizendo não para Nabucodonosor, ele vai tentar te comprar o diabo para manchar a sua essência e destruir o seu propósito com Deus. Você tem que ficar ligado, crente. Ele vai te oferecer dinheiro, fama, carro, mulheres, homens. Ele vai oferecer coisas com a intenção de contaminar a sua essência. Por isso, não se esqueça do que está escrito em Tiago: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados na Babilônia, porque a Babilônia não pode mudar os nossos princípios, igreja. A Babilônia não pode mudar os nossos valores, igreja. Os nossos valores que nós conquistamos em Cristo Jesus. Não é porque você trabalha no ambiente babilônico que você vai agir como babilônico. Não é porque o seu irmão leva uma vida errada
errada. E você vai se corromper porque o seu irmão ou a sua irmã vive uma vida errada. Faz como eu fiz com a minha patroa. Faz com o seu irmão que quer viver uma vida errada e com a sua irmã que quer viver uma vida errada. Faz de conta que você não está nem aí. Eles querem, mas você não quer. Não é porque alguém vive uma vida errada que você também tem que copiar aquela pessoa. Não, copie sagrado e Mesaque e Abednego, que você vai prosperar. Aleluia! Não é porque o seu irmão leva uma vida errada que você vai se corromper. Você pode trabalhar na Babilônia, mas os seus princípios é de Jerusalém, amém? Os meninos trabalhavam na Babilônia, mas os costumes deles eram de Jerusalém. Eu não posso deixar os valores do mundo mudar os meus princípios. Deus falou comigo. Quando o mundo tem influência sobre você, você não tem autoridade de pregar para o mundo. Não tem. Quando o mundo manda em você, você não tem poder nem autoridade nenhuma contra o mundo. Porque ele manda em você, porque ele sabe que você faz tudo o que eles fazem. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja não pode viver o que o mundo vive. A igreja precisa ser diferente. A igreja de Cristo precisa ser exemplo. Não há paz entre você e Deus. Não há. Não há paz entre você e Deus. Deus falou comigo. Se existir paz entre você e os seus pecados. Se você é uma pessoa que vive no pecado e tem paz, então Deus não está na sua vida. Se você tem paz entre você e os seus pecados, Deus não está na sua vida. Não está. Não há paz entre você e Deus. Se existe paz entre você e os seus pecados. A partir do momento que eu tenho paz com os meus pecados, eu não tenho paz comigo mesmo. Não tenho. É interessante. Então a senhora não peca? Pego. E como peca? Então a senhora não erra? Erro. Como erra? Mas quando eu erro, eu sinto vergonha. Quando eu erro, eu fico desesperado, eu fico doido, eu fico louco. Eu fico doido para me prostrar no chão, chorar e me arrepender de remorso daquilo que eu cometi. Ou falei ou pensei. Verdade. Temor de Deus é coisa muito linda. Quarta-feira passada, eu falei assim, eu não vou. Eu comecei a atender agora no escritório. Eu falei, eu tive que atender um policial, e ele estava com urgência. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que atender. Eu vou pedir a doutora Thaís para ministrar para mim. Você ministra para mim? Eu não posso. Não posso. Só pensei. Ué, o que aconteceu hoje? Aí eu pensei comigo, eu fui embora para o escritório, botei o outro aqui. E fui embora. Depois ela mandou um áudio para mim, não, porque eu não jejuei. Aquele lugar é muito santo. Se eu não estava de jejum, não sou esse. Eu quis falar para a senhora, porque a senhora estava com pressa, então eu não quis me explicar. Mas eu não sou de ontem, não, pastor. Eu não boto a mão na cumbuca de Deus, não. Entendeu? É igual uma pessoa chega aqui com uma dor, está no pecado, não precisa pedir oração. É só dobrar o joelho aí na cadeira e pedir perdão. Aí vai enjoar, vai encher o saco dos discípulos, o meu saco, para quê? É só dobrar e pedir perdão, que vai ficar curado, vai ficar abençoado. Entendeu, irmão?
Não, você não pode, você tem que vigiar o seu histórico como cristão. A partir do momento que você toma uma posição de fidelidade diante de Deus, a sua vida muda radicalmente. Por isso que Jesus fala: todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não está. Tiago diz que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso eu não tenho como ter dois relacionamentos, irmão, com o mundo e com Deus. Eu não posso ter dois relacionamentos. Eu, dentro da igreja, eu tenho que me posicionar como cristão e não posso deixar o mundo mudar os meus valores. Por isso que às vezes você não consegue pregar para o seu colega de trabalho, porque ele ainda não viu mudança em você. Porque se nós não somos exemplo, nós não seremos autoridade nunca. Porque antes do mundo ouvir o que eu prego, eles observam a forma que eu vivo. Se aquilo que eu prego não condiz com aquilo que eu vivo, eu não tenho autoridade. Toda autoridade é construída com prática e com exemplo. Nunca se esqueça disso. O diabo não respeita o que eu falo, mas ele respeita a vida que eu vivo. O que me salva não é o conhecimento, é a prática do conhecimento. Deus falou comigo. O diabo conhece a Bíblia toda, sabia disso? Mas ele foi condenado para o inferno. Porque não basta ter conhecimento da verdade, tem que praticar a verdade. Não adianta ter conhecimento, ele conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse de cor. Amém? Que nós pastores não conseguimos guardar. Ele guarda, ele sabe, e ele já foi programado para ele descer diretamente para o Hades. E ele conhece a Bíblia toda em capítulo. Por quê? Porque ele nunca praticou aquilo que Deus ensinou ele no céu, porque ele era anjo de luz. Por ele desobedecer a ordem de Deus, que ele queria tomar o lugar de Deus, que está lá em Isaías 14, ele foi expulso do céu para a terra. E falou o que com ele? Está escrito em Apocalipse: vai perturbar aqueles que não me servem na terra. Ele recebeu ordem divina para perturbar aqueles que não servem a Deus, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, quando eu não servia a Deus, eu era uma bola na mão do diabo. Ele fazia o que queria comigo. Hoje não, eu tenho o nome escrito no livro da vida. Na hora que ele aproxima de mim, Miguel e Arcanjo Gabriel falam: opa! Não toca! Porque o nome dela consta no livro da vida. Você tem uma autoridade, uma proteção sobre a tua vida, igreja, que você não sabe. As escorregadas que nós damos por negar esse Deus, porque nós somos falhos, é aonde nós perdemos as bênçãos. Mas se nós fôssemos mais vigilantes, nós estávamos consagrados no exato do Ebeneu, prosperando em todas as áreas. Aleluia. A igreja do Senhor na terra tem que ser diferente do mundo. Pastor, Jesus comia com os pecadores. Mas Jesus sentava e comia com eles para pregar a palavra para eles. Amém? Ele comia com os pecadores, mas ele comia como? Por quê? Com a intenção de pregar a palavra para eles. Olha, que sabedoria! Mas não era para farrear com eles, não. Era a intenção de lançar a isca da palavra para eles. Mas Jesus não convivia com eles. A partir do momento que eu faço o que o pecador faz, eu não tenho autoridade sobre eles. Pastora, então eu não posso conviver com pessoas que não são cristãos, pastora? Não, irmão, não é nada disso. Claro que você pode conviver com pessoas que não são cristãos. Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Você pode viver com as pessoas do mundo que tem. Mas você tem que saber que você tem que viver uma vida diferente deles. E você só vai conseguir viver
Estamos entendidos? Amém. Glória a Deus. Santidade não precisa tirar você da lama. Não. Santidade não é para tirar você da lama. É para você viver na lama e não sujar as suas vestes. Não. Você pode viver lá no meio das pessoas que estão na lama. Pode. Você pode. Se chegar no salão de cabeleireiro, todo mundo na lama. Você chegar ali, brincar, conversar, se divertir, ser feliz com todo mundo ali está na lama, e você entrou ali, quem passou fala, ih, fulano é crente, está na lama junto com ele. Que está ali brincando, estão lá até assando um churrasco, está comendo também. Mas você não deixou as suas vestes sujar naquela lama. Você não perdeu a sua essência. Você fugiu das palavras ao contrário. De vez em quando você soltou uma palavrinha espiritual para eles. Amém? Pastora, por que os meninos não explicaram para o rei os princípios que eles praticavam em Jerusalém? Por que, pastora? Não adianta, irmão, discutir princípio com pessoas que não possuem eles. Deus mandou falar isso para você. Por que eles não explicaram? Para o rei Nabucodonosor, olha, o nosso princípio que nós trouxemos de Jerusalém é esse. Não adianta. Deus falou que não adianta você discutir princípios com quem não quer ouvir. É a mesma coisa eu dar um conselho para uma pessoa que não quer escutar, não quer viver e não quer praticar. Não adianta. É igual eu aqui, eu ensino aqui, ó, a obediência da Bíblia, mas você não quer praticar. 4 quer e 50 não quer. Os 4 Deus vai fazer prosperar, igual fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles quiseram praticar. Ele não deu ouvido, eles não deram ouvido às outras pessoas. Eles se surdaram dos conselhos. Hoje em dia os crentes ouvem mais a internet, os conselhos da internet, do que o conselho do pastor que paga o preço para trazer uma palavra do céu para a igreja. Escuta lá umas conversas destrocadas, lá uns ensinamentos do capeta, e querem praticar aqueles ensinamentos. Que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver. Aquilo ali é um perturbado do inferno. Mas querem praticar? Não, fica à vontade. Não adianta discutir princípio com pessoas que não possuem. Você vai se desgastar, você vai se ferir. Você não vai mudar a opinião dos outros. Não vai. Até porque o que convence o homem dos seus erros é o Espírito Santo. Não sou eu, sou pastor e nem você. Nós precisamos entender que mesmo nós sendo fiel a Deus, não vai nos ausentar de certas fornalhas. Aprende isso. Não vai. Mesmo você servindo a Deus, você vai enfrentar a fornalha. O diabo vai levantar na vida do seu patrão, na vida da sua patroa, vai levantar na vida da sua esposa, do seu esposo, na vida dos seus filhos. Isso tudo é fornalha. Ele vai levantar. Tem dia de manhã que ele fala, eu vou atacar um. Se o marido não estiver vigiando, naquela manhã ele foi escolhido pelo diabo na madrugada, entendeu? Eu vou atacar hoje no marido. Nessa casa hoje eu vou entrar nele de manhã. Se ele não vigiar, ele vai fazer um ribuliço na vida desse marido, dentro de casa. Não é porque você está servindo a Deus que ele vai levantar fornalha na sua casa, na sua vida. Vai se levantar no seu trabalho. Amém? Mas Jesus falou, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Ele venceu o mundo para que nós vencêssemos. Então vai caber em você se você vai apagar esse fogo ou não. Vai ser as suas atitudes espirituais que vai dar força ao eterno para vir e lançar um anjo para ser bombeiro naquele fogo que o diabo levantou no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, na vida dos seus filhos. Vai depender de você, se você vai deixar Deus apagar o fogo ou não. Amém? Nós precisamos entender que mesmo nós sendo fiel a Deus, não vai nos
vamos entrar em certos jornais. Você vai ser provado, você vai passar por momentos difíceis, algumas vezes as portas vão se fechar. Os meninos eram cristãos, praticantes, fiel, mas eles tiveram que enfrentar a fornalha. Mas não é por isso que você vai negar o seu Criador. Mantenha firme e o Senhor te honrará, como honrou eles. Não é que Deus quer o nosso sofrimento, igreja. Deus não queria o sofrimento dos meninos. Deus também não quer o nosso sofrimento. Imagine eu, na hora que eles falaram, nós estamos prontos, pode nos levar para a fornalha. Nossa. Você acha que eles queriam entrar naquele fogo? Claro que não. Lógico que não. Mas eles entraram, porque a fé impulsionou eles entrarem. E eles fizeram um homem babilônico glorificar e adorar o Deus deles, por causa daquele testemunho. Esses 3 meninos foram honrados na Babilônia. Esses 3 meninos, irmão, toda a Babilônia respeitava eles. Olha, os príncipes, os governadores, os sátrapas, os governadores, todos, irmão, respeitavam a unção de Deus na vida desses 3 meninos. Por quê? Porque eles usaram a fé para passar na prova. Olha, eles passaram no vale para poder alguém se espelhar neles. E quando você corre do vale, você está negando a Deus. Quando você blasfema contra o vale, você está negando a Deus, sendo que tem uma multidão de pessoas se espelhando na sua dor, se espelhando na sua luta. A multidão está falando, agora ele cai, agora ela cai, agora eles não servem mais a Deus naquele lugar, agora ela não busca mais a Deus naquele lugar, agora eu estou vendo a queda deles, eles vão cair, agora não tem mais jeito para o João, para o Manel, eles vão cair, eles não vão no Goiabal mais, porque eu estou assistindo de camarote a luta que eles estão passando nessa área tal, e eles ficam de camarote nos observando. Aí se você, irmão, negar Jesus, correr da luta, desistir de Deus, você está negando a Deus. E nesse momento, os teus inimigos que estão querendo ver a sua queda vão aplaudir. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego falou, não, eu não vou deixar eles aplaudir. Não, o meu vale, eles vão ter que glorificar o meu vale. Que tremendo! Como que Deus nos ensina nessa palavra? Não é que Deus quer o nosso sofrimento, mas Deus sabe que a única maneira de nós crescermos, irmão, é na adversidade. O crente só cresce na adversidade, não era para ser assim, mas nós provocamos a Deus. É na adversidade, são com os problemas, são com as lutas. As fornalhas faz parte dos propósitos que Deus usa para nos entregar as promessas. São as adversidades que nos fazem forte, igreja. Quem é que está matando esse jovem? Vira para o seu irmão e fala, Babilônia. Quem é que está escravizando esse jovem? Amém. Quem é que está lançando ele para o fogo? Aleluia. Quem solta eles do meio do fogo? A Babilônia escraviza, a Babilônia queima, a Babilônia mata, a Babilônia judia, a Babilônia do mundo faz tudo isso com você. E você ainda consegue se manter fiel à Babilônia. E Deus faz o que com eles? Solta eles daquele fogo. Oh meu Deus. Aí Deus falou comigo, a Babilônia escraviza a minha vida, mas eu liberto. Aleluia. Profetiza na vida do seu irmão aí, irmão. Profetiza. A Babilônia te escraviza, mas Deus te liberta, irmão. Aleluia. A Babilônia te prende, mas Deus te solta. Os meninos foram amarrados para dentro do fogo, mas Deus soltou eles. A Babilônia te tranca, mas Deus vai lá e te destranca. Tem pessoas aqui
seus filhos ainda não caíram, é porque você não parou de buscar o Senhor. A sua saúde ainda não caiu, é porque você ainda não parou de buscar o Senhor nesse lugar. Então profetiza para o seu irmão aí, profetiza, fala, você vai passear com Deus nesse processo do fogo. E vai sair dele abençoado, curado e próspero. Aleluia. Abre a Bíblia em Salmo 125. 125. Apenas o 4 e o 5. Olha o que está escrito. Fazem bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Olha bem, o Senhor faz o bem para os bons e os retos de coração. Olha o 5. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará com os malfeitores. E os meninos se manteve, olha, firme, não deixaram nada destruir a essência deles, não deixaram, irmão, eles se manteram firmes, fiel a Deus. Que coisa linda, que tremendo, que Deus poderoso. Olha, não precisa abrir não, Lucas 21, versículo 34. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Então vigie, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. 35. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. 36. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão, de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, para que você continue de pé diante do Filho do Homem, que se chama Jesus Cristo, para você continuar